Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Aventuras Bibliófilas e hoje prosseguimos com a, digamos assim, esse balanço, né, das grandes influências da Rafus Press. Como eu falei, não são editoras irmãs, editoras próximas, editoras parceiras ou camaradas, né, de armas no cotidiano, que nós também temos grande admiração. Mencionei algumas, como a Clepsidra, Ex-Machina, posso mencionar outras, né, Sem Cabeças, que tem um acervo de uma qualidade acachapante, tá? Mas surgiram depois, ou um pouco antes até da Rafus, mas que eu, né, entrei em contato quando a Rafus já estava formada. A maioria delas veio antes da Rafus existir, eu descobri antes da Rafus existir, mas algumas não, já vou comentar. Mas de qualquer forma, elas tiveram uma influência diretamente em vários aspectos. No último episódio, eu mencionei a Monte Abraxas de Bucareste e a La Felgueira de Madrid, né? Mencionei que elas tinham aspectos semelhantes, né? Se baseiam muito na própria visualidade do objeto livro e menos nos paratextos editoriais usuais, né? Não tem blurb, não tem pé biográfico, essas coisas todas. Você descobre o que é o livro, se você quiser, se você estiver afim. Esse livro se apresenta como um objeto, esse objeto é próximo da música, como eu demonstrei, do pós-punk clássico, né? No caso da La Felgueira, que tem grande influência na Espanha, diga-se de passagem, do black metal e de uma certa cultura musical bastante underground, no caso da Monte Abraxas. As duas se baseiam em autores quase exclusivos, como Ben Tweddle ou Damian Murphy, né? A La Felgueira também, né? Os ilustradores e tal. E isso mais ou menos é o que estrutura, né? E uma curadoria centrada então nesses aspectos heréticos, esses aspectos pouco usuais da realidade que eles evocam nos livros. Hoje eu vou falar de duas editoras, na verdade três editoras, duas no Brasil e uma em Praga, na República Tcheca. E elas têm naturezas semelhantes, elas diferentes, né, das duas que eu comentei no último episódio. Essas três editoras, elas trabalham com um livro, também tem um forte apelo ao acervo e à curadoria, mas é, digamos assim, um resgate do passado em geral. Nem sempre, mas há bastante um resgate do passado nas três. E esse passado é um passado único, digamos assim, um passado que foge daquilo que se espera das grandes editoras ou de editoras independentes maiores, com, digamos assim, um escopo mais limitado nesse sentido. Então, são editoras que necessitam de um imenso investimento em tradução. Então, no caso das duas brasileiras, os dois editores também são tradutores excelentes, aliás, e também são um deles poeta, o outro um prosador de finíssima estirpe. E isso que permite que essas editoras possam lançar esses livros, que eles precisam evocar o universo dessas obras extremamente complexas que eles relançam, né? Que eles atualizam, que eles colocam em coletâneas, etc. As editoras brasileiras são bastante conhecidas, a Nefelibata, então eu estou com dois exemplos aqui da Nefelibata, liderada pelo Camilo Prado, né, o editor está há anos no mercado, né? Eu descobri a Nefelibata muitos anos antes de existir Rafus Press. É uma editora que eu acompanho também há muito tempo. É uma editora que eu costumo brincar, junto com a Monte Abraxas. Quando eu recebo um livro dela, eu paro as minhas leituras e vou ler esse livro, né? É o que acontece mesmo com os livros da Monte Abraxas em geral. É uma editora que trabalha com essas capas em papel, de papel, né? Não é tecido, não é nada muito diferente na capa dura, é papel, papel, às vezes até quase com o mesmo peso do miolo, mas é um papel lindíssimo, né? A impressão é simples, mas mesmo assim muito bem feita, um bom gosto absurdo e é totalmente artesanal. Junto com ela vamos falar um pouco da Sol Negro.
né, que os próprios, o Márcio Simões, né, o editor da Sal Negro, e o próprio Camilo Prado chamam de editoras irmãs, embora uma esteja em Natal, no Rio Grande do Norte, que é a Sol Negro, e a outra esteja em Florianópolis, em Santa Catarina, que é o caso da Nefelibata. Como eu falei, as duas têm um foco bastante central na curadoria e na recuperação de obras do passado. A Nefelibata tem um foco num, assim, essas obras do passado, que não é só do passado, inclusive a própria Som Negro lança vários autores atuais, né, assim, contemporâneos e tal. Mas de qualquer maneira, existe um foco estilístico nesse passado que é interessante nessas duas editoras. E que tipo de passado é, né? Porque, evidentemente, você focar no passado não é algo ah, amplo demais, né? Você precisa de algum foco exclusivo para que a sua curadoria tenha uma certa presença, tenha uma certa identidade e tenha impacto. Quer dizer, as obras que você traz têm valor e são difíceis de encontrar, mesmo para o leitor que entende o idioma que está sendo traduzido. Isso é uma coisa que eu aprendi dessas editoras anos atrás, a primeira vez que entrei em contato com elas, quando eu estudava o simbolismo, né? Quer dizer, isso é uma coisa que eu vivo estudando ainda, é um dos meus objetos de pesquisa. Mas eu começava o estudo do simbolismo e foi através principalmente das obras do Camilo Prado, de alguns autores brasileiros que ele reeditou, em belíssimas edições, aliás, diga-se de passagem, que eu tenho uma aqui, inclusive, que é Marcelo Gama, né, reedição da Nefelibata, Noite de Insônia, um poema, um poeta espetacular, né, um poeta único, que foi reeditado por Camilo Prado, né, na Nefelibata, com essas ilustrações da, acho que é Aline Danke, né, faz ilustrações, Aline Daca, né, então, como já deu para perceber, o foco, né, do Camilo é o decadentismo e o simbolismo e uma literatura, digamos assim, especialmente em idiomas como português, espanhol, às vezes Portugal também, né? E, claro, francês, eventualmente, é, que foge um pouco daquelas, digamos assim, características mais marcantes ou mais evidentes da literatura contemporânea. Então ele busca essa modernidade finissecular que veio com o decadentismo, especialmente, com o simbolismo também, é evidente, e que, digamos assim, teve um abalo gigantesco nas estruturas do campo literário mesmo, no início do século XX, que depois esse abalo foi, infelizmente, normalizado pelas correntes modernistas posteriores, né? De certa forma, de fato, o Camilo sempre menciona isso nos seus trabalhos de introdução. Essa é uma excelente introdução, aliás, esse livro aqui, a respeito disso, né? Em como, digamos assim, o modernismo no Brasil e certos aspectos da vanguarda universais serviram mais para uma normalização, né? Desse campo literário mais fragmentado, mais intenso, que o simbolismo decadentismo meio que descortinou depois de romper com academias ou de subverter academias em alguns casos. Mas esse movimento acabou soterrado, especialmente no Brasil, né? Isso é nítido, né? O simbolismo acabou virando uma espécie de inimigo do modernismo. E isso, segundo até alguns críticos vinculados ao modernismo, e isso foi muito deletério para a literatura brasileira. Não aconteceu algum. Acontece algo semelhante em alguns outros países, mas não da mesma forma. E em alguns países, inclusive, o modernismo é justamente o decadentismo mais radical, nos países da América espanhola. Enquanto que em países como a Itália mesmo, que teve um futurismo, que foi um rompimento absurdo, né? A boa parte dos futuristas eram vinculados inclusive a grupos e publicações, inclusive o próprio Marinetti, né? Grupos e publicações decadentistas, né? Ou simbolistas. Então, embora fosse uma ruptura, houvesse, no fundo, por trás de todas as butades, por trás de todo o extremismo, né, aparente, houvesse uma espécie de percepção de continuidade, né? Isso não existe no Brasil, por essa animosidade em relação ao passado
que os nossos modernistas demonstraram. E é algo que o Camilo Prado está sempre denunciando e demonstrando, né? O trabalho dele como editor é isso também, demonstrar com obras como o poema Noite de Insônia, né, de Marcelo Gama, que é um poema absurdamente, digamos assim, radical, extremista e vanguardista, né? Infelizmente pouco lido, pouco conhecido. Tem só o que eu conheço duas edições desse poema mais novas, mais fáceis de achar. Uma delas, essa da Nefelibata. A Nefelibata também traz autores de um tipo de literatura popular muito rica, né? Muito comum na Europa, especialmente, mas também nas Américas, né? O trabalho mais recente do de Camilo, vou comentar no Espaço da Sol Negro, envolve as Américas. Então ele faz a curadoria dessas três editoras que eu mencionando aqui, elas envolvem também pesquisa, uma pesquisa bastante densa, né? Então o Camilo, ele, digamos assim, recupera autores populares, mas que tinham uma percepção de realidade tão interessante, tão complexa, e que antecipa, né, curiosamente, uma boa parte da literatura pulp, né, da pulp fiction, ou dos gêneros mais conhecidos, terror, suspense, policial, ficção científica. E um dos trabalhos dele mais extraordinários é esta coletânea que ele descobriu de Loman, né? Que tem um título lindíssimo, Entre Brumas sobre Vastos Mares. É um dos grandes livros lançados em, eu nem me lembro mais da data, 2017, antes da pandemia um pouco, né? Foi provavelmente um dos melhores livros do ano, que ninguém nunca ouviu falar, porque essas editoras não ficam puxando o saco de youtuber, não ficam correndo atrás de anúncio de internet, são artesãos, pesquisadores e tradutores fazendo seu trabalho, além de editores, evidentemente, fazendo seu trabalho e vendendo como podem, né? Então eles não fazem esse trabalho de sapa, né? De ficar correndo atrás realmente dos canais, né? De divulgação mais evidentes, eles fazem o que podem, né? Eu entendo bem isso, porque também você fazer sozinho um livro já é bem complicado, mesmo quando outra pessoa traduz. Imagina você ah, ainda ter que se preocupar, né, com isso, propaganda. Então, né, o artesão ele tem um destino mais difícil, digamos assim, por conta do modo de produção que ele optou, né? Então, tanto o Márcio, não é o caso da editora de Praga, mas tanto o Márcio quanto o Camilo, eles optaram por um modo de produção que é isso, né? Então, este livro extraordinário foi traduzido, né, pelo nosso amigo Camilo Prado. Como eu disse, ele é um tradutor que tem um apurado senso narrativo, porque também é um excelente escritor de contos, especialmente. Não sei se ele escreveu romances, conhece mais os contos, né? E crônicas um pouco. E então, ele traduz com esse senso apurado né, de relações de descritividade, de estruturação da trama. Então o livro fica sensacional. Não há um conto ruim aqui, todos são incríveis. É um livro raríssimo. Inclusive a versão francesa é quase impossível encontrar, inclusive nas AB Books. Sabe? Eu tentei encontrar a versão francesa. É muito difícil. Então, este é um trabalho de curadoria, assim, top, né? Vamos dizer assim, porque ele não só traduziu, ele encontrou a obra, traduziu, descobriu, né? Estudou, traduziu, fez uma introdução que é bastante explicativa e aprofunda bastante o que você está lendo, né? E lançou o livro. Eu acho que ele já está esgotado, de um autor que é desconhecido na França, né? Imagina no Brasil. Eu acho que já está esgotado, mas se vocês encontrarem esse livro em algum lugar, não pestanejem e comprem, né? É claro que, sei lá, se tiver R$ 1.000, não sei se vale a pena. Talvez valha, mas comprem, né? Já a Sol Negro, ela tem uma relação mais próxima com a poesia, né? O Márcio Simões, ele é um poeta vinculado ao surrealismo, vinculado aos beats, vinculado a uma vanguarda que veio depois dos movimentos filisseculares, né? Que interessam mais o foco do Camilo como curador, como pesquisador, mas é uma vanguarda igualmente digna, digamos assim, e que também rompeu uma série de elementos aí vinculados ao inconsciente, vinculados à automatização, né,
das mentes aí produzidas por máquinas, produzidas por inteligência artificial, o que seja. Então, os trabalhos do Márcio, eles são, como essa recente coletânea, um dos melhores livros do ano, né? Eu já terminei os contos são sensacionais. Tem algumas traduções do Márcio aqui. O Márcio é um excelente tradutor também. Ele tem um senso mais poético, né? Ele traduz o Machine Stops, do M. Forster, com um senso poético. Então ele é muito bonito, né? A maneira como ele traduz, né, aqueles elementos que já eram um pouco poéticos do Foster mesmo, mas ele consegue transpor isso em português com muita habilidade, com muito refinamento, né? Então o Camilo ele tem alguns trabalhos editoriais incríveis, como essa versão, eu já comentei sobre ela algumas vezes, do Stéphane Mallarmé, né, um coup de dés, né, um lanço de dados, jamais abolirá o acaso, que ele fez nessa caixa serigrafada, né? Aqui temos a caixa como ela é. Você abre, vou abrir aqui, a gente perde tempo. E aí você encontra o poema nesse formato aqui, impresso em papel vegetal, né? Não é uma coisa para você carregar por aí, igual como se fosse sei lá, um livro de papel cartão, de capa, um livro pocketbook, né? Ele é algo para você ler, analisar e entender com calma em casa, né? É sensacional, evidentemente. Não é um livro, é uma experiência, né? Isso aqui é uma experiência editorial única e é nesse nível os trabalhos do Márcio Simões, né? Como eu disse, são editoras irmãs, né? Vocês podem ver que os acabamentos são parecidos, não é? São papel, capa de papel, simples até, mas o design é muito limpo, muito bem feito, né? São livros para você carregar, para você ler, para você reler. Os meus livros deles costumam ter, né, marcas de manipulação, que é normal, um livro tem. Não é? Ele é valioso, óbvio, mas você tem que ser lido de qualquer maneira, né? E aqui essa, o mais recente, né, que é uma coletânea, o Márcio também publica várias coletâneas, algumas com a organização do Camilo, inclusive O Homem do Haxixe, que tem um conto que virou, né, o Opium, foi uma coletânea que o Camilo organizou, né? Outra editora sensacional, trabalha sempre com a Rafos, né? É uma das nossas gráficas, né? A gente usa o parque gráfico deles para montar alguns dos nossos melhores e mais bonitos livros. E a terceira editora, que também trabalha um registro de curadoria muito importante e muito único, muito fora do convencional, é a Twisted Spoon. A Twisted Spoon é de Praga. Twisted Spoon Press. Aqui temos o Passive Vampire, do Gerasim Luca. O que eles fazem? Eles fazem traduções para o inglês de obras-primas da literatura do leste europeu, escritas ou no idioma original, que às vezes é bem difícil de traduzir, ou, como nesse caso aqui, no francês, mas o autor é romeno. E aí, essas obras são publicadas, né, para o mundo todo. Então, você pode comprar, né? Eu, por exemplo, esse outro aqui, que é o Ladislau Klima, que é o A Post-Mortem Dream, né? Olha que edição bonita, né? Eu importei, são 20 euros, acho, chegou em casa. Né? Você compra, chega na sua casa, bonitinho. E a ideia, então, é trabalhar esses autores, eles são clássicos nos idiomas deles, né? O Klima, se não me engano, é polonês, né? Ladislau Klima, tcheco, na verdade ele é tcheco, né? Mas por conta das barreiras do idioma, aquilo que eu falei que aconteceu, por exemplo, com o Alamut, né? As barreiras do idioma fazem com que o livro vire uma espécie de preciosidade, não é? E não, a Twisted Spoon, ela tem por objetivo fazer com que você tenha acesso a esse livro. É claro que o livro não é tão barato, mas ele é relativamente barato pelo acabamento, né? 20 euros, pouquinho mais com envio lá de Praga até o Brasil, até que barato.
E essas obras são. E elas esgotam rápido, evidentemente, eles não fazem grandes tiragens por questões de dinheiro, né? Não é uma editora gigantesca, é uma editora independente. Então esse, por exemplo, ficou esgotado anos. Aliás, tem uma história engraçada, porque eu levei numa editora para propor justamente a tradução desse material e acabei perdendo esse livro, não sei como. Não sei se eu esqueci na editora, o que aconteceu. Pedi de novo no início da pandemia, quer dizer, nem sabia que ia acontecer a pandemia, né? Ele demorou um ano para chegar, né, aqui no Brasil, na minha casa. Mas chegou, né, de certa forma. E eu pedi usado, né? Parece que ele foi relançado aí faz uns 6 meses. E então são livros do leste europeu, é um outro tipo de curadoria, né? Também são livros às vezes de difícil acesso por conta da barreira idiomática, né? E então tem os tradutores, são pesquisadores também, então próprio tanto o Gerazim Luca, ele foi traduzido pelo Krzysztof Fijalkowski, né? E o Fijalkowski, ele é um pesquisador, ele tem vários artigos sobre Luca publicados. Ele dá aula na Universidade na Escócia de arte, é um pesquisador com categoria. Então ele faz a tradução. No caso do clima, tem um tradutor, um ilustrador, né, diretamente do tcheco, né, um ilustrador e tem um pós-fácil, que eu acho que é do próprio tradutor, que também é com a biografia e tal, que é excepcional também, né? Quer dizer, é um trabalho muito sistemático e, e muito rico, né? E que é um trabalho, considerando inclusive o preço, que é relativamente barato, é um trabalho caro, né? São traduções para o inglês de idiomas bem, bem difíceis de fora, né? Digamos assim, do usual. E com a necessidade de apresentação, né, do porquê que você está lendo esse livro exatamente, qual o valor que ele tem naquela literatura específica. Né? As literaturas cujo idioma não é dos grandes idiomas aí, da integração do capital, às vezes já foi o francês, já foi o espanhol, já foi o latim, já foi o grego, atualmente o inglês, é, muitas vezes essas idiomas possuem, né, uma literatura que é um pequeno continente, em alguns casos é um planeta inteiro, como é o caso da literatura russo-soviética, né? É um planeta, né? Não é só uma ilha, um continente. Mas todas, de qualquer forma, são ilhas ou continentes de considerável complexidade. Então, o trabalho dessas editoras é essencial. Ele traz para o leitor mais universalizado, né, que lê em inglês, a possibilidade de ter contato com essas obras. E isso, quando eu descobri a Twisted Spoon, também faz anos, né? Por exemplo, esta edição aqui de 2008, é, foi uma das coisas que mais, digamos assim, para mim soou, assim, né? Quer dizer, eu preciso fazer com que esses livros cheguem aos leitores, né? Eu preciso fazer com que uma obra, às vezes, que não existe em idiomas, né? Fora o próprio idioma, às vezes, ou em inglês, às vezes edições raras também, que isso chegue a um número maior de leitores do meu próprio idioma. Aliás, esse também é o objetivo um pouco tanto da Sol Negro quanto da Nefelibata, né? Que é fazer livros relativamente baratos, considerando o custo de produção, porque a ideia é que o livro chegue ao leitor, né? Então é um ensinamento, né? Para mim isso soa sempre como um ensinamento muito profundo da necessidade democrática do livro, né? O livro ele precisa ter um valor justo a partir do ponto de vista da produção e do custo que ele agrega, mas ele também precisa, digamos assim, atingir muitas pessoas que vão descobrir um outro universo com esse livro. E isso foi algo que eu carrego sempre, é algo que a Rafos possui, apesar dos nossos livros serem raros, serem numerados e tudo mais, eu tento sempre que possível manter um valor justo, manter um valor racional, que seja possível as pessoas adquirirem. E isso aprendi, entre outras editoras, com essas três. Então é isso. Um abraço a todos e até a próxima.